Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Adam e hoje eu vou dar uma aula de fisiologia do sistema urogenital, tá? Mas antes da gente começar, eu queria saber como é que vocês estão, se vocês estão conseguindo cuidar da sua saúde, tanto física quanto mental. A gente está próximo do Enem, então vamos tentar manter nossas energias, focar no que a gente consegue controlar. E o que está fora do nosso controle, a gente não tem por que se preocupar, né? Então, essa é a dica que eu posso dar hoje. Como é que está o clima na cidade de vocês, nesse momento agora? Eu estou gravando aqui numa noite super agradável. Choveu bastante na noite passada, então tá um clima fresquinho, gostosinho. E eu espero que na cidade de vocês o clima também esteja bem gostoso, que vocês consigam aproveitar esse momento, tá bom? Vamos começar então. Vamos ver se ele passa os slides. Pronto. Então, o que é a excreção? A excreção é a eliminação de resíduos do metabolismo celular, né? Então, toda a sua célula que está funcionando, está viva ali, ela vai precisar excretar e vai gerar resíduos que também não são saudáveis, né, para a célula. E ela precisa eliminar isso de dentro dela. Então, como é que ela vai fazer isso? Quando você faz a digestão, por exemplo, de carboidratos, de gorduras, você tem a formação de CO2, gás carbônico, água, né? E isso vai ser eliminado. O CO2 vai ser eliminado na respiração, né? Então, no ar expirado, você é um ar rico em CO2. Lembra? O pulmão faz as trocas gasosas entre o ar que entra, rico em oxigênio, e o ar que sai, rico em CO2, tá? E proteínas e ácidos nucleicos, na digestão, na quebra deles, digestão eu digo no sentido molecular mesmo, né? Na quebra deles, para gerar energia e mesmo para degradar ácidos nucleicos que não têm mais função, você além de CO2 e água, você vai gerar também resíduos amina, né? Que é esse NH2 ali, vermelhinho. E esses grupamentos amino, eles não podem se acumular ali, né, no seu organismo, porque são tóxicos. E aí, como é que você faz? Você vai ter que eliminar de alguma maneira, né? Então, essas excretas nitrogenadas, que a gente chama, ou seja, que tem nitrogênio, né, esses grupamentos amina, eles podem ser amônia, ureia ou ácido úrico. E essas moléculas, elas variam em grau de complexidade molecular e gasto de energia para sua síntese e também sua solubilidade à água. Então, a gente tem aqui diferentes grupos animais. A gente tem peixes, ou seja, animais aquáticos, né? A gente tem mamíferos e anfíbios também, que entram nessa classificação. E a gente tem aves, répteis, e cada um tem uma especificidade. Então, vamos ver aqui. Os peixes, eles excretam amônia. A amônia, como vocês podem ver nessa seta aqui, quanto mais para a esquerda, mais tóxico. Então, dos três, ela é a mais tóxica, mas ela é a que gasta menos energia para sintetizar. Mas por que os peixes, animais aquáticos, excretam amônia? Porque eles estão em água já, né? Então é só botar para fora. Ou seja, é uma molécula que não gasta quase energia para sintetizar e ela é eliminada na água a todo tempo. Então, por ela ser muito tóxica, ela não poderia ser acumulada no corpo, né? E é essa a razão pela qual os outros animais não acumulam amônia. Eles criaram mecanismos de síntese, de produção de outras proteínas que são menos tóxicas. Então, a ureia, ela é menos tóxica que a amônia, por exemplo. Mas, como vocês podem ver nessa seta amarela, ela gasta mais energia para sintetizar, né? E, então, assim, quando você não mora no ambiente aquático, você, para eliminar aquilo ali, tem que ser na água, tem que ser, né, com um solvente aquoso. Então, esses animais, eles vão excretar ali, fazer o xixizinho deles, tanto mamíferos quanto anfíbios e alguns peixes cartilaginosos, tá? E vão excretar ureia. Mas tem alguns casos em que perder água é quase
fora de cogitação, né? Como as aves, alguns animais de ambiente mais seco, né? Então, esses animais de ambiente desértico, se eles fizessem um xixi do jeito que um mamífero da floresta faz, ia ser um desperdício muito grande de água, né? Então, esses animais, esses insetos, esses animais de deserto, por exemplo, aves, eles vão excretar ácido úrico. Ele é muito pouco tóxico, mas ele gasta muita energia para fazer, para produzir. Você vê que ele é uma molécula muito maior, né? Então, quantas ligações você teve que criar ali, né? E montar essas ligações gasta energia, tá? Mas ele, em compensação, ele gasta muito pouca água para ser eliminado, né? Então, você pode fazer um xixi, uma urina, uma excreta muito concentrada, né? E isso é relevante quando você tem pouca água no ambiente. Então, evolutivamente, os animais foram se adaptando às condições que eles tinham. Imagine, os peixes, eles têm água em abundância, não vai faltar água. Então, eles podem excretar uma coisa super tóxica, porque tem água ali o tempo todo, então é só botar para fora, é só botar para fora. Já animais de ambientes mais secos, eles preferem gastar mais energia para produzir uma coisa menos tóxica, mas que vai eliminar menos água, né? Então, são diferentes mecanismos que foram criados durante a evolução para que esses organismos se adaptassem aos seus ambientes, tá? Então, a gente vai falar, na fisiologia do sistema urogenital, a gente vai falar de fisiologia humana, basicamente, tá? A gente faz umas comparações aqui e ali, pontualmente, mas basicamente a gente vai falar de fisiologia humana, tá? Então, quais são os componentes do sistema urinário? A gente tem aqui um par de rins, um de cada lado, né? E um hilo. O que é um hilo? É um buraquinho, é um espaço delimitado ali, de onde vão sair o ureter, a veia renal e vai entrar a artéria renal, tá? Então a gente consegue ver aqui em azul a veia renal, em vermelho a artéria renal e em amarelo o ureter, né? Nessa porção mais proximal ele chama de bacinete, mas é tudo parte do ureter, tá? A gente tem então esse par de ureteres, a gente tem a bexiga aqui embaixo, que ela comporta aproximadamente 300 ml, ou seja, uma latinha de refrigerante, basicamente, né? E lembrando também que ela é composta de musculatura lisa. Musculatura lisa, a gente não tem o controle dela. É diferente das mãos, se você fala, vou contrair, vou relaxar e tá, né? Você consegue controlar essa execução de contração. Musculatura lisa, não. Isso é relevante, tá? Então, às vezes, você perde o controle da sua capacidade de fazer xixi, né? Principalmente quando você fica mais idoso e tal. Ou no caso de gravidez, né? Que você tem um afrouxamento dos músculos do períneo ali. Isso é relevante, tá? E a gente tem a uretra, né? A uretra é um canal que vai conduzir a urina para fora do corpo. Então, ela é curta em mulheres, mas ela é mais longa em homens. Porque na mulher, da bexiga, ela já desemboca ali, né? Já no homem, ela vai sair da bexiga, passar por todo próstata e todo o sistema ali da uretra, né? Então, ela é um pouco mais longa. Por que isso é relevante? Porque a gente vê muito mais mulher com infecção urinária do que homem. Então, assim, na mulher, o meio externo, tá todo, o planeta é contaminado, tudo tem bactéria, tudo tem vírus, né? E na mulher está muito mais próximo o meio interno, né? Então imagina que a uretra da mulher tem esse tamanho. Aqui vai estar a vulva dela e aqui já está a bexiga. Então é uma distância muito pequena. Uma bactéria ou um fungo que esteja aqui, ela pode facilmente migrar e atingir a bexiga e mesmo estando só na uretra já vai causar um desconforto para urinar, uma irritação, coceira, às vezes pode causar febres, né? Já no homem, ele tem que andar toda a uretra pelo corpo do pênis, passar por um sistema ali de curvas até atingir a bexiga. Então, é muito menos provável que um homem desenvolva infecção urinária. Além disso, existem contaminações, por exemplo, no caso da relação sexual, às vezes
né? Pode introduzir ali uma bactéria, alguma coisa, e isso também facilita um pouco a contaminação do sistema urinário feminino, tá? Então, essas diferenças anatômicas, elas justificam muita coisa, que é interessante a gente parar para pensar, tá bom? Então, quais são as funções do rim? O rim ele vai filtrar o sangue, né? Ele vai tirar essas excretas nitrogenadas, essas impurezas, né? Então, ele vai fazer uma filtragem de aproximadamente 2.000 litros de sangue. Claro que você não tem 2.000 litros de sangue dentro do seu corpo. Mas se você deixar ele paradinho ali e contar o tanto de sangue que entra, é 2.000 litros. É muita coisa. É muita coisa, né? Então, se for pensar, são 2 caixas d'água, não sei. Uma caixa d'água acho que é 1.000 litros. Eu acho que é, mas eu não tenho certeza. Então, vamos deixar no pode ser ali. Mas desses 2.000 litros de sangue que circula, são filtrados só 180. Ou seja, 180 litros são filtrados, são eliminados ali de líquido, né, contendo impurezas, contendo todas essas coisas que eu falei. E só é produzido 1,5 litro a 2 litros de urina por dia. Ou seja, depois dessa primeira filtração, que é a filtração primária, a gente tem uma outra filtração, que é a filtração tubular, que ela vai diminuir, então, o volume desse filtrado, resultando em 1,5 litro de urina, mais ou menos, por dia, tá bom? Então, quais são as funções, né? Remoção de metabólitos, de fármacos, de resíduos em geral, né? Então, toda droga que você... Droga, eu digo medicamento, tá? Toda droga que você ingeriu, ou mesmo alguma coisa que o seu corpo produziu ali numa digestão, alguma coisa que está sobrando, que não faz sentido estar ali, vai ser eliminada pelo rim, tá? Ele é importante também para manter o equilíbrio hidroeletrolítico, porque é no rim que você elimina água e também sais, né? Não é só nele. Quando você sua, você também perde sais, né? Quando você tem uma diarreia, você também perde sais. Mas no rim, você consegue ter o controle disso, tá? Controle mais ou menos, né? Mas assim, ele é responsável por tentar manter esse equilíbrio. Acho que desse jeito fica mais esclarecido, pelo menos, tá? Ele tem a função de regular o pH sanguíneo, regular a pressão arterial através do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vou falar dele depois. E ele também vai ser importante na regulação da produção de hemácias, tá? Então aqui a gente tem um esquema, na verdade isso daqui é tipo aqueles modelinhos 3D, sabe? De rim, isso daqui não é um rim de verdade, tá? E a gente vai ver o aspecto mais microscópico, mais macroscópico dele. Então a gente vai ter um córtex, sempre que a gente fala córtex, é a parte mais superficial, tá? Mais externa. Por exemplo, o córtex cerebral é a parte mais externa do cérebro. A gente vai ter uma medula dentro, né? Então, elas são funcionalmente diferentes, a gente já vai ver, tá? E aqui a gente tem, então, os cálices, você vê que eles parecem os cálices mesmo, que vão coletar essa urina e direcionar para o ureter, tá bom? Então, lembra que eu falei do hilo, que é uma região ali onde passam as coisas no rim? É essa região aqui, ó. Então, como vocês podem ver, o rim ele tem esse formato de feijãozinho, né? Ele tem até a cor de feijãozinho, um feijãozinho cozido, de feijoada. E, e é nessa região, então, que vão entrar e sair veias, artérias, nervos e o ureter também, tá? Então tá, vamos passar do macroscópico para o microscópico. Aqui a gente tem uma imagem do Amabis, então eu uso sempre, aliás, eu tento usar bastante imagens de livros de ensino médio, tá? Esse livro aqui é um livro de biologia do ensino médio, muito bom, se vocês quiserem consultá-lo, tá? E em geral eu coloco a referência aqui embaixo, no canto inferior direito ou esquerdo às vezes, tá? Então tá, a gente tem aqui o seu rim com o seu córtex, ó, dá uma olhada. Córtex, a medula, né? Veia renal, artéria renal, ureter, cálices, tá? E aí a gente pega um pedacinho desse e vai dar um zoom. Nesse zoom fica muito nítido aqui, ó, a divisão entre córtex
e medula. E vocês já conseguem ver também que no córtex a gente tem algumas estruturas que na medula não tem, que são os corpúsculos renais, tá? Vamos dar mais um zoom e a gente vai pegar um néfron. Isso daqui é um néfron. O que é um néfron? O néfron é a estrutura, como que fala? A unidade morfofuncional do órgão, no caso o rim. Então, o néfron ele vai ser a unidade básica ali do rim, né? E ele é composto por quê? Pelo corpúsculo renal, pela cápsula, né? Pela cápsula de Bowman ou glomérulo renal, tá? E nele entra uma artéria e sai uma artéria. Mas espera, não é sempre entra uma artéria e sai uma veia? Mais ou menos. Nesse caso, vai entrar uma artéria, ela vai se enovelar aqui dentro, como a gente pode ver aqui nesse aumento maior, e ela vai sair. Ela vai sair e passar circundando os túbulos e vai se anastomosando com veias. Aí você fala, nossa, mas o que é anastomosar? Anastomosar é ligar, é formar Isso é uma anastomose dos meus dedos direitos, meus dedos esquerdos, eles estão anastomosando, tá? Que é exatamente o que a gente consegue ver aqui, ó. Então, a gente tem uma anastomose das arteríolas com as veias. E aí sim sai a veia renal, que é essa daqui que a gente vê nessa imagem, tá? Então, no glomérulo, você vai ter a entrada de uma arteríola aferente e a saída de uma arteríola eferente. Se você quiser tentar lembrar, aferente é sempre o que entra e eferente é o que sai. Então, por exemplo, se a gente for pensar na medula, os neurônios aferentes são os neurônios que entram na medula em direção ao cérebro. E os neurônios eferentes são os neurônios que saem da medula em direção à estrutura a ser inervada, tá? Eu estou aqui pensando se isso realmente se aplica a tudo. Até agora, na minha cabeça, fez sentido, tá? Caso haja alguma exceção que eu não pensei no momento, eu peço desculpas. Mas, em geral, aferente entra, eferente sai, tá bom? Então, vindo da artéria renal, ela vai se ramificar, 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 formar várias arteríolas. E essa arteríola aferente entra, se enovela aqui dentro do glomérulo renal, e sai como arteríola eferente. Depois ela vai passando próximo aos túbulos e anastomosando com vênulas, formando então a veia renal. Tá? Então aqui nesse glomérulo que a gente tem um aumento maior, é onde ocorre a primeira filtração. A filtração glomerular. Tá? E é aqui que então vai gerar aqueles 180 litros de filtrado, lembra? Então, daqui são retirados do sangue 180 litros. Aí você fala, cara, mas eu não tenho 180 litros de líquido no meu corpo. Como que vai tirar 180? É porque ele tira, mas aqui no meio do caminho ele devolve. Então, assim, sai muita água, mas a água é importante para a gente, né? Então, o organismo vai falar, não, 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 não. Pode voltar aqui. Precisamos dessa água, tá? Ou seja, enquanto na filtração glomerular são eliminados 180 litros de água, aqui, nessa região, que é a região dos túbulos, até aqui também, né, do coletor, há a reabsorção dessa água. Sobrando, então, 1,5 litro de urina por dia. Ou seja, de 180 litros, a gente vai para 1,5 litro de urina. Né? Porque nessa região aqui, há a reabsorção de água. Tá? Bom, basicamente é isso. Então, a gente tem aqui o glomérulo, túbulo contorcido proximal, aí a gente tem a alça de Henle, que é uma alça, como vocês podem ver, né? Ela tem ramo descendente, ramo ascendente, e depois o túbulo contorcido. Então, contorcido porque ele realmente é todo, né, enroladinho. Nem meu cabelo. Ó, não dá para ver, né? Mas tudo bem. E ele é contorcido, né? O túbulo contorcido distal. O túbulo contorcido distal, então, ele vai desembocar no túbulo coletor, né? Que aqui nessa imagem está sendo chamado de duto coletor,
tá? E os dutos coletores vão todos desembocar aqui no cálice. E é o cálice, então, que vai levar a urina sintetizada, né, produzida, até a bexiga. Tá? Aliás, até o ureter e do ureter da bexiga. Tá bom? Então, acho que nós falamos aqui basicamente da função toda. Vamos ver aqui, ó, a gente viu aqui uma coisa meio muvucada, né? É meio muvucado mesmo, mas a vida real é muito muvucada, né? Então, aqui a gente tem um exemplo mais didático da coisa. A gente tem a arteríola aferente, lembra que a arteríola aferente ela entra. A gente tem, então, o corpúsculo renal, né? E é aqui onde há a filtração glomerular, tá? Aí a artéria eferente sai. No túbulo contorcido distal, ó, em rosa, a gente tem reabsorção de substâncias úteis. Aí você fala, tá, mas que substâncias úteis? Pode ser um monte de coisa. Pode ser glicose, pode ser alguns aminoácidos que você tirou do seu sangue na filtração glomerular, mas você vai usar, você vai precisar, né? Então você reabsorve essas substâncias para a sua arteríola eferente, ou seja, volta para a circulação sanguínea, tá bom? Aí aqui, ó, a gente tem na alça de Henle e no túbulo coletor, a gente tem a reabsorção de água, que é o que faz passar daqueles 180 litros da filtração glomerular para 1,5 litro de produto final por dia da função renal, tá? E aqui no túbulo contorcido distal, a gente tem também a eliminação ativa de excretas. O que quer dizer eliminação ativa? Que foi feita por transporte ativo, com gasto de energia, tá? Para eliminar alguma coisa que não foi eliminada na filtração glomerular, né? Assim, idealmente, a gente conseguiria... Né? Idealmente, eu quero dizer no mundo ideal, tá? Não é que alguém consiga fazer. Em um mundo ideal, a gente conseguiria eliminar tudo que é tóxico, tudo que é desnecessário, aqui na filtração glomerular. Mas não é bem assim, né? Então, por isso que a arteríola eferente, ela faz aquilo, vamos voltar ali naquela imagem, ó, ela se enreda, né, nos túbulos contorcidos, na alça de Henle, para que ela faça exatamente isso, de reabsorver água, de secretar coisas que não foram secretadas na filtração glomerular, tá? Então, assim, esse daqui é o exemplo didático, mas aquele ali, anterior, é muito mais próximo do real, né? Que tem toda essa muvuca mesmo, né? De muita coisa acontecendo. A gente traz desse jeito como um exemplo didático mesmo, né? Mas na vida real é um pouco mais complicado, tá? Então, a gente tem uma tabela aqui do Amables também, se vocês quiserem tirar um print, tá? Mas ele fala mais ou menos o que acontece em cada região. Então, ó, lembra que eu falei no corpúsculo renal, você tem filtração de glicose, de aminoácidos, eles vão embora nessa filtração, né? Mas aí no túbulo contorcido proximal, ele reabsorve aquilo ali, que é importante, você não vai ficar jogando fora, né? Agora, em casos como diabetes, você pode perder glicose na urina. Então, antigamente, antes de desenvolver esses testes de laboratório e tal, os médicos, para saber se o paciente tinha diabetes, eles pegavam um pouco de urina do paciente, davam uma lambidinha, para ver se era doce ou não, né? Se fosse doce, é porque o paciente tem diabetes. Ainda bem que as coisas evoluíram, né? Mas mesmo a sabedoria popular é muito interessante nisso, né? Que eles diziam que se você fizesse xixi no chão, é complicado falar isso, né? Xixi no chão. Se você fizesse xixi no chão e viessem formigas, era sinal de que você estava doente, que você tinha alguma coisa. No caso, o diabetes, né? Você está eliminando uma coisa que em situações normais você não eliminaria, tá bom? Então, se vocês quiserem dar um print agora ou pausar para copiar, fiquem à vontade, eu vou seguir em frente, tá? Aqui a gente tem, essa imagem já é do Campbell, um livro que eu também gosto bastante de biologia do ensino médio, tá? O processo de filtração, reabsorção, secreção, tá? Então, a filtração glomerular, né? E aqui depois, cadê? O mouse travou. Na verdade, eu acho que eu travei inteiro aqui, né? Vamos a ver.
Bom, eu vou continuar falando sem o mouse, né? Sem usar o mouse para mostrar. Mas assim, e nessa região abaixo do glomérulo, pronto, voltou a funcionar. Nessa região abaixo do glomérulo tem a filtração, então, tubular, tá? São duas filtrações. E aí vocês podem ver aqui o que cada uma acontece e tal, tá bom? E aqui, ó, a gente tem uma microscopia eletrônica de varredura. Microscopia eletrônica é uma microscopia que você consegue ver com muito aumento e muito detalhe as coisas. Olha só, não é bonito do jeito que a gente vê, né? É bonito sim, mas é bonito de outra maneira. Só que ele não é tão simples e tão didático quanto a gente vê nesses desenhos, né? Então, tenha sempre em mente que esses desenhos são exemplos didáticos, tá? No mundo real, é muito mais complicado do que isso, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Aí a gente tem aqui, só para a gente retomar, né? Os rins, ó, eles podem estar localizados um pouco acima do outro, tá? Isso é comum na distribuição dele no corpo, né? Então ele fica na região das costas, ali. Aqui a gente tem a estrutura macroscópica dele, né? Com córtex, medula, cálice, os cálices, no plural aqui, e o hilo contendo artéria, veia, nervo e ureter, tá bom? A gente dá um zoom numa estrutura dessa que chama de pirâmide, tá? Chama pirâmide renal. Então a gente dá um zoom nessa pirâmide e a gente vê aqui a região cortical, região medular. Dá uma olhada aqui nesse zoom. Você vê que na região cortical a gente tem glomérulos. Então, essa é uma diferença relevante de a gente saber, né? Na região cortical, nós temos glomérulos renais e na região medular, a gente vai ter só túbulos, em sua grande maioria, túbulos coletores e alças de Henle, tá bom? Então, aqui a gente tem mais um zoom da artéria chegando, arteríola no caso, né? Arteríola aferente, entra, arteríola eferente, sai, se anastomosa com veias e passa permeando, não é permeando que eu quero dizer, ela passa entrecruzando ali, né, os túbulos. Para quê? Para fazer aquela segunda filtração, né? Então a gente tem a filtração glomerular, que ocorre, como o próprio nome já diz, no glomérulo, e a gente tem a filtração tubular, então, que acontece aqui nos túbulos e na alça de Henle, tá bom? Bom, nessa imagem aqui, a gente tem as funções de cada região. Ó. Então, a gente tem aqui no túbulo contorcido proximal, excreção de HCO3. O que é HCO3? É o bicarbonato, né? A gente tem excreção de sódio, de cloreto, de água, de nutrientes. Aliás, aqui não é excreção não, aqui é reabsorção, né? Então, aqui a gente tem o nosso filtrado glomerular, e a gente tem a reabsorção disso, ou seja, é a retirada desse filtrado glomerular, tá? E a gente tem a secreção, então, de hidrogênio, de H+, e de amônia, que é o que caracteriza ali a urina, tá? Não é que caracteriza, mas é uma estrutura, uma molécula que está muito presente na urina, tá bom? Aqui no ramo descendente da alça de Henle, a gente tem a reabsorção de água. O que quer dizer? Aqui no glomérulo foi eliminada essa água. Mas, quando chega aqui no ramo descendente da alça de Henle, ele reabsorve essa água. Ou seja, ela é muito preciosa para a gente deixar ela embora, né? Então, a gente reabsorve. Reabsorve também cloreto de sódio. Aí a gente tem aqui a secreção de potássio, então para dentro da urina, né, para dentro do túbulo, reabsorção de água, reabsorção de bicarbonato. E aí no duto coletor a gente tem reabsorção também de água, ureia e cloreto de sódio, tá? Então, e a gente vê aqui, ó, quais estruturas são eliminadas ou reabsorvidas por transporte ativo, em vermelho, né? A gente vê aqui nutrientes, salimares, potássio, né? Osmose, né? No caso da água aqui. Então, aqui, ó, você tem um aperto de NaCl
Por transporte passivo, né? Porque você trouxe muita água, então com a água junto vão sais, tá bom? Mas esse é só um exemplo que eu estou dando aqui. Aqui a gente tem também a mesma coisa, ó, transporte ativo e transporte passivo. A gente tem a osmolaridade do líquido, né? Então, ó, aqui no filtrado, né, aliás, no glomérulo, no início do filtrado, ele tem uma osmolaridade de 300 miliosmos por litro. Só que aí você vai tirando água, tirando água. O que acontece com uma solução quando você tira a água? Ela fica mais concentrada, não é? Então, você vai perdendo água e essa concentração vai aumentando. 400, 600, 900, até 1.200. Então, a gente começa a tirar também, a tirar não, né? Porque é por transporte. A gente começa a perder também os sais para o meio extracelular, aliás, o líquido intersticial, né? E aí você também secreta para que você restabeleça a concentração dessa urina. Só que aí aqui ela ficou muito pouco concentrada. Então, no túbulo coletor, você começa a não, você começa a remover de novo a água da sua urina, tá bom? Então, aí ela sai numa concentração muito maior do que do filtrado que você tinha lá no glomérulo, tá bom? É normal ter na urina minerais? É. É normal ter ureia, ácido úrico, que são esses produtos nitrogenados gerados no processamento desses grupamentos amino? É. É normal ter creatinina? Até determinados níveis, também é. Agora, é normal ter proteína? Não. Proteína na urina é chamada de proteinúria e ela pode estar associada à perda da função néfrica, ou seja, a função de filtração deve estar comprometida, porque você está eliminando substâncias que não deveriam ser eliminadas, né? Que não deveriam constar na sua urina, né? Por mais que elas possam ser excretadas, elas, aliás, ser eliminadas no filtrado glomerular, depois elas são reabsorvidas, tá? É normal ter hemácia? Não. Pode ser uma lesão em qualquer ponto ali do trato urinário, né? Pode ser uma lesão na uretra, na bexiga, no rim, tá? É normal ter leucócitos? Também não. Leucócitos são células de defesa. Então, se tem células de defesa, está defendendo contra alguma coisa. Normalmente, uma infecção urinária, tá? É normal ter glicose na urina? Não. Como a gente já falou, glicose na urina é um indício de diabetes, tá? Então, o corpo não está absorvendo a glicose e ela está né, se acumulando em excesso no sangue e sendo eliminada na urina, tá bom? Então, vamos lá. Beleza, deixa eu voltar aqui, tá. Então, como é que atua o hormônio antidiurético? Como o próprio nome já diz, diurese quer dizer urinar, né? Eliminar água através da urina. E o hormônio antidiurético ele vai inibir a perda de água na urina, ele vai aumentar a recaptação de água na urina. Então, imagine que você, sei lá, correu muito, suou muito e perdeu muita água, né? Então, a sua osmolaridade do sangue, ou seja, a concentração de solutos no sangue, ela vai aumentar, né? Então, você tem receptores que são proprioceptores. O que é proprioceptores? São receptores que percebem o seu organismo, né? Então, você tem esses osmorreceptores. São esses proprioceptores que detectam a osmolaridade do seu sangue, das suas soluções, né? E esses osmoreceptores estão lá no hipotálamo, né? Que é lá no encéfalo, e eles vão desencadear a liberação de hormônio antidiurético, HAD, que na verdade a gente chama mais de ADH, tá? A partir da neurohipófise. Então, você tem lá a neurohipófise, ela vai secretar o ADH. O que o ADH vai fazer? Ele vai reduzir, não, mentira, ele vai reabsorver água do túbulo distal e do túbulo coletor, tá? Então, ele vai aumentar a reabsorção de água e vai concentrar, então, a urina, tá?
Por que que ele vai fazer isso? Porque você já perdeu muita água, o seu sangue está muito concentrado. Então, você vai aumentar a recaptação de água, diminuindo a produção de urina, tá bom? Mas, além disso, lá no hipotálamo, você tem centros de controle dessas vontades que a gente tem, né? Então, o hipotálamo também estimula a sensação de sede. Então, você vai buscar água para você recuperar a sua osmolaridade ideal, tá bom? Então, vamos esperar meu mouse funcionar de novo. Aqui a gente tem um exemplo, ó, de uma célula do duto coletor, né? Então, a gente tem o receptor do ADH, a luz do túbulo, né, coletor. Então, o ADH, ele vai promover a migração de vesículas que contêm aquaporinas. O que são aquaporinas? São moléculas que formam um porozinho, para passagem de água. Então, ele vai aumentar o número de moléculas nessa membrana, portanto, ele vai aumentar a captura de água da luz, que é onde está passando a urina, para o seu meio intersticial ali. No caso, ele vai passar isso para o sangue, tá bom? Então tá. E aí, lá no começo, eu falei sobre a pressão sanguínea, lembra? O sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, a gente tem a renina, que é produzida no rim, a gente tem o angiotensinogênio, que é produzido no fígado, e a gente tem a aldosterona, que é produzida na suprarrenal, que é uma glândula endócrina que ela fica como um chapeuzinho em cima do rim. Talvez vocês se lembrem dela lá do começo da aula. Tá? Então, a gente tem lá, a sua pressão sanguínea cai. Como que o corpo detecta que a sua pressão sanguínea caiu? Lembra das arteríolas? A gente tem as arteríolas aferente e eferente, né? Só que próximo da saída, então você tem, imagine que aqui você tem o glomérulo, né? E aqui você tem a arteríola aferente e eferente. Aqui, entre essas arteríolas e o glomérulo, nesse espacinho aqui, é difícil fazer com duas mãos só, né? Eu precisava de umas 4, sinceramente. Você vai ter, então, um sistema de células que detectam alterações de pressão, né? Então, você vai ter esse sistema justaglomerular, tá aqui, ó. Ele vai detectar a queda na pressão sanguínea. Então, ele vai liberar grânulos de renina, que é essa molécula que vai para o sistema sanguíneo. E aí, o angiotensinogênio produzido no fígado vai encontrar a renina e vai se transformar em angiotensina 1 e a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, vai transformar então essa angiotensina 1 em angiotensina 2. Isso daqui eu acho, sinceramente, que vocês não precisam saber com muitos detalhes, tá? Eu estou explicando aqui para ser mais completo. Mas eu imagino que vocês não precisam saber, tá? E aí a angiotensina 2 vai estimular a liberação da aldosterona pela glândula suprarrenal e aí vai fazer a vasoconstrição das arteríolas, ou seja, elas vão ficar mais justas, mais estreitas, e isso vai aumentar a pressão sanguínea, tá bom? Então, basicamente, esse é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eu acho que vocês não precisam saber dos detalhes de tudo isso. É importante saber que ele entra em atividade quando você tem uma queda de pressão sanguínea, tá bom? Beleza. Aí a gente vai falar muito superficialmente do sistema reprodutor masculino e feminino, tá? Porque isso é muito mais uma aula dedicada para o sistema reprodutor, tal. Eu vou só falar aqui no aspecto, né, que como a gente falou do sistema urogenital, a gente fala um pouco do sistema reprodutor também, né? Então a gente tem, ó, você vê, diferente da mulher, que tem um canal para passagem da urina e um canal para o ato sexual, né? O homem, ele tem um canal para tudo, né? Então você vê que da bexiga sai a uretra, passa por dentro da próstata, passa pelo corpo do pênis e desemboca no meio externo, né? E é esse mesmo sistema que é usado para a passagem do sêmen. Então o sêmen é produzido no escroto, né?
ele passa por todo um processo de maturação que eu falei um pouco na aula de embriologia, tá? Então, se vocês quiserem se aprofundar mais ou menos nisso, no aspecto mais celular, procurem a aula de embriologia aqui do canal, tá? E aí ele vai passar por processos de maturação, né, lipidídimo, e vai ser, então, colocado no ambiente externo através do corpo do pênis pela uretra, do mesmo modo que a urina, tá bom? Então aqui a gente tem um corte sagital mediano, mostrando então o escroto, epidídimo, os vasos deferentes. E aqui a gente tem então a junção, ó, passando pela próstata, a gente tem o canal onde passa o esperma, né, produzido para o ato sexual, e a urina. E elas se encontram aqui dentro da próstata e vão desembocar aqui todas na uretra, tá bom? Então, como que é o controle hormonal dos testículos? Falando também bem superficialmente, tá? O hipotálamo vai produzir o GNRH, que vai estimular a adenohipófise, então vai produzir FSH e LH. O FSH vai estimular as células de Sertoli e o LH vai estimular células de Leydig, que produzem testosterona, e ambas são importantes no processo de espermatogênese. Bom? Já o reprodutor feminino, ele é muito mais complicado, a questão hormonal, né, os fluxos hormonais e tal, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Mas aqui eu retomo um pouco, ó, a bexiga, né? A bexiga tem a sua uretra curtinha, lembra? Bem pequenininha. E a gente tem a vagina e o útero. Então, diferente dos homens, o aparelho reprodutor feminino é diferente do aparelho urinário. Eles desembocam na mesma estrutura, né, que é a vulva, mas eles têm canais diferentes, tá bom? Então, aqui no reprodutor a gente tem a vagina, o útero, o ovário, né, ligamentos que sustentam o ovário, e a tuba uterina, tá bom? Aí a gente tem também, lá no hipotálamo, produção de NRH, estimula a adenopófise. A adenopófise faz a produção de FSH e LH. Só que aí a gente vai ver que o ciclo menstrual da mulher, ele tem em torno de 28 dias, ele tem algumas variações. Então, você vê que você tem um pico de LH e FSH no momento da ovulação, ou seja, é esse pico de LH que vai desencadear a ovulação. Mas antes disso, a gente ainda tem, né, uma concentração menor de FSH e LH, que é o que estimula o crescimento do folículo. É só no pico de LH e FSH que você vai ter, então, a liberação desse ovócito. Então, beleza. Aqui a gente tem, antes da ovulação, né, o folículo crescendo, é a fase chamada de fase folicular, e aqui a gente está no ovário, tá? Aí a gente tem a ovulação. Na ovulação, o óvulo ele vai sair do ovário, né, ele vai ser expulso, vai ser, e vai ser expulso ali, e as fímbrias da tuba uterina aqui vão, então, recolher isso daí e encaminhá-lo por todo o trajeto da tuba para que ele, com sorte, seja encontrado por um espermatozoide, tá? Mas, quando você expulsou esse ovócito, você tem a formação, então, de um corpo lúteo, que é uma estrutura que vai produzir progesterona e estradiol. Então, ele assume essa função de produção desses hormônios. Por quê? Então, vamos ver aqui, ó. A gente tem um pico de estradiol, né, estrógeno, que é causado lá pelo LH, né? Mas depois da ovulação, você tem então um pico de testosterona e um pico um pouco menor de estrógeno, estradiol, que é mantido pelo corpo lúteo. Por quê? Quando você ovulou, né, que a gente chama de ovular, o seu corpo todo mês ele está esperando que você engravide. E eu digo você quando, né, uma mulher ou uma fêmea de alguma espécie para diferentes animais é diferente também do processo, né? Número de ovócitos e tal. Mas pensando numa mulher, né? A gente vai ter, então, sempre o corpo está torcendo para que haja uma fecundação. Então, esse pico de estrógeno e progesterona, o que eles fazem com o endométrio? Agora a gente está no músculo não, no revestimento interno do útero, tá? Ele vai fazer com que o endométrio fique mais espesso, para que ele possa estar
pronto para, caso haja uma fecundação, ele já esteja com a caminha pronta para receber aquele embrião, tá? Ou aquele ovócito fecundado, aquele zigoto, tá bom? Então, quando a gente tem, então, o pico de estrógeno e progesterona, eles vão aumentar a espessura do endométrio. E, caso haja uma fecundação, aí você vai ter, então, o próprio embrião, o próprio zigoto, produzindo hormônios para manter aquilo ali, né? E aí, o que acontece? O corpo lúteo ele vai regredir, porque aí o embrião vai assumir essa função. Só que quando não houve a fecundação, não vai ter embrião para assumir função nenhuma. Então, você vai ter toda essa caminha que o útero preparou desperdiçada, que é a menstruação. Então, é a descamação desse endométrio, dessa camada mais espessa, né, que foi gerada aqui, que ela vai ser degradada, né? A gente vê aqui onde eu estou apontando, e vai restabelecer aos níveis antes da ovulação, né? A espessura do endométrio, tá? Que é a menstruação. Então, a gente tem a fase do fluxo menstrual, a fase proliferativa, que é antes da ovulação, né? E a fase secretora do endométrio, tá? Enquanto lá no ovário a gente tem a fase folicular, ovulação, e a fase lútea. Por quê? Porque é a fase em que o corpo lúteo está secretando hormônios para espessamento do endométrio, para receber esse embrião, caso haja uma fecundação, tá bom? Gente, era isso por hoje. Eu acho que foi uma aula um pouco mais curta, mas é porque o tema também é menos explorado, né? Eu acho que provavelmente não cairia tanto e tão pesadamente, tá? Então, por isso que nós juntamos um pouquinho do reprodutor com o sistema urinário, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando das aulas, eu espero que vocês estejam conseguindo estudar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem mandar mensagem, quiserem conversar comigo, meu Insta tá aqui, Adams Tedoska. Podem mandar mensagem, eu vou ficar super feliz de responder, tá? E é isso. De acordo com os meus planos, essa é a última aula que eu vou gravar antes do Enem, né? A gente talvez grave alguma aula sobre tópicos da atualidade, né, da biologia, mas isso ainda não é certo. Então, eu gostaria de desejar aqui para vocês uma boa prova, um bom vestibular, caso vocês vão fazer outros vestibulares, e façam com calma, né? Chega, se vocês estiverem muito nervosos, na hora que vocês chegarem na prova, respira fundo. Inspira, segura, solta bem devagarinho. Faz isso 3 vezes, para que o seu cérebro oxigene mais, para que vocês consigam pensar com mais clareza, tá? Essas são as dicas que eu posso dar. Não posso falar com vocês na hora de fazer a prova, mas essas dicas eu espero que sejam valiosas para vocês, tá bom? Então é isso. Nos vemos aí pela vida e espero que eu tenha conseguido ajudar vocês pelo menos um pouquinho nessa busca dessa conquista, tá bom? É isso, até a próxima.